beleza? Vou contar a história aí da minha vida, que eu tenho certeza que vai edificar outras vidas aí. A gente sabe que a relação entre pai e filho, mãe, é complicado, ainda mais no dia de hoje. Mas vou contar minha história. Tudo começou com meu pai e minha mãe. Meu pai era viciado, batia na minha mãe todos os dias. E aí eu fui crescendo, vendo essa violência. Não tinha cabeça para estudar, porque só via choro, sofrimento. E aí o que acontece? Eu peguei... Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 7 anos de idade. Aí minha mãe começou a ter uma vida melhor, depois que largou do meu pai. E aí, passados alguns anos, minha mãe faleceu. Meu pai eu só via esporadicamente, mas não tive referência nenhuma de pai. E aí o que aconteceu nessa história toda? Há uns 4 anos e meio atrás, meu pai teve um AVC. Paralisou todo o lado direito dele, ficou lá sozinho no hospital. Fui lá, tirei ele de lá, do hospital, e levei ele para minha casa. Querendo ou não, um homem estranho, uma pessoa estranha, porque não tinha convívio. Então eu levei ele para minha casa, juntamente com a minha mulher, meus 2 filhos, os netos que ele não convivia. Ou seja, a família que ele desperdiçou, né? Jogou fora por causa das drogas, da cachaça, da bebida. E aí, o que acontece? Peguei ele, botei lá na minha casa. Ele não andava, ficava entrevado na cama. Dava banho, cortava o cabelo, comida na boca. Paguei fisioterapeuta para cuidar dele, fazer fisioterapia dentro de casa, para ele melhorar. E quando a gente para analisar nessa situação que eu fiz porque a Bíblia diz, independente da religião de cada um, que a gente tem que honrar pai e mãe. A Bíblia não disse que se ele foi meu pai ou que se ela foi minha mãe, eu tinha que honrar. Não. A gente tem que honrar porque a gente está no papel de filho. Então, se a gente está no papel de filho, a gente tem que cumprir e fazer o nosso papel, não é verdade? Então, cuidei do meu pai. Meu pai, depois a situação dele piorou um pouco, depois dele ter ficado uns 7 meses lá em casa direto. Aí a situação dele piorou, teve que ir para o hospital, ficou internado 5 meses. Mas eu indo visitar ele todos os dias, falando para ele: pai, independente de qualquer coisa, ele estava se culpando muito porque ele não foi pai, ele abandonou a família dele. Eu falei: pai, eu não estou aqui te julgando. A minha posição não é de juiz. Eu não estou aqui te julgando ou sendo advogado para te defender, não. A gente simplesmente estou aqui para cumprir meu papel de filho. E o Senhor ainda tem a tua oportunidade de fazer teu papel de pai. Porque o que está acontecendo, eu te perdoei, a minha irmã te perdoou. Só falta o Senhor se perdoar para que Deus possa fazer algo na sua vida. E aí ele, naquela situação, chorou muito. E hoje eu sou evangélica e ele aceitou Jesus no leito do hospital. E tem uma música que um louvor que na época eu coloquei para ele. Eu vou compartilhar com os irmãos aí, com vocês aí que estão ouvindo essa história. E que a música diz que é o Delino Marçal: Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. Porque a gente não tem que procurar Deus somente quando a gente precisa, mas sim a gente também compartilhar com Deus aquilo também de alegria, de felicidade. Então meu pai, ele, apesar de tudo que ele fez de errado na vida dele, ele teve como pedir perdão a Deus daquilo que ele falhou, daquilo que ele errou, daquilo que ele se deixou levar, né, pelas coisas ilícitas do mundo. Mas com certeza, eu tenho certeza que essa minha história aí vai mudar muitas outras histórias, porque por muito menos, né, outras pessoas, outros filhos odeiam o pai, não falam com o pai, deixa de amar o pai. Eu falo para vocês, não façam isso, porque nós não estamos numa posição de juiz, de julgar e de condenar, verdade?
Então a gente está na posição de filho. Então vamos fazer a nossa parte, porque eu tenho meu coração limpo, a minha mente tranquila de que eu fiz a minha parte. E o meu pai se foi, mas eu tenho certeza do meu papel e do meu dever cumprido. Então eu deixo essa história para vocês, para que de alguma forma essa história venha edificar a vida de cada um de vocês. A ver você que está com problema com seu pai, filho, filha, não tome essa atitude, porque eu sim tive motivo para odiar o meu pai. E eu fiz o contrário, eu fiz aquilo porque o meu papel de filho era simplesmente de amar e de cuidar. E eu fiz a minha parte. Então eu agradeço a Deus e agradeço a você aí que está assistindo essa história. E compartilhe com todo aquele que precisa. Porque muitas das vezes a gente sofre por algum trauma, por alguma coisa que a gente deixou de viver. Mas pode ter a certeza de que, de alguma forma, a minha história vai ter alguma coisa com a sua vida e você vai poder fazer a diferença na vida do seu pai, na vida da sua mãe. Tá bom? Eu fico aí, agradeço essa oportunidade aí de estar podendo compartilhar com vocês a minha história, né? De alguma forma. Você é filho, você é filha, faça o seu papel. Você não é juiz para condenar, até porque somos falhos e pecadores. Atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca pecou. Então vamos se colocar na posição de filho, porque a Bíblia diz que honrar o teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Então fica com essa palavra, reflita nas suas ações, nas suas atitudes, porque independentemente se ele foi teu pai ou se ela foi tua mãe, você tem que honrar, porque o seu papel é de filho. Valeu? Muito obrigado. Valeu.